Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando uma meta que eu atingi nos últimos meses, que foi especificamente nos 3 últimos meses que eu comecei a estar atingindo essa meta, que é a meta de ter 20% do salário mínimo em dividendos. Eu estou dividindo a minha meta pequena, que é primeiro foi ter 10 mil investido, agora minha meta está sendo atingir os 100 mil investidos, e a primeira meta em dividendos era ter R$ 100 investido em dividendos, e agora está sendo os 20% do salário mínimo. O 20% do salário mínimo está dando R$ 260 hoje, né? Que o salário mínimo está 1.300. Então vou estar mostrando aqui como que a minha carteira de dividendos deu uma evoluída nos últimos anos, porque no começo eu recebi apenas R$ 3,54 de dividendos, no segundo mês foi um pouquinho mais de 34, e isso foi subindo de forma gradual até eu estar atingindo esses 20% do salário mínimo. A minha primeira meta eu atingi no mês 7, que foi ter pelo menos os R$ 100 de dividendos. No mês 7 eu tive R$ 131 de dividendos. E depois disso demorou um pouquinho para estar voltando, para estar subindo e tendo os 20%, que é os 260, e eu vim estar atingindo essa meta a primeira vez no mês 3 de 2023, em março, que eu atingi 352. Porém, eu só atingi esse valor porque teve pagamento de uma ação que me pagou bastante. Então, essa meta aqui, logo no mês seguinte, já caiu para 215, né? Então, baixou bastante. Aí, no mês seguinte, no mês 5, eu tive 458, então eu alcancei essa meta de novo. Depois, no mês 6, teve 266. Depois, no mês 7, 238. E no mês de agosto tá 317. Então, nesses últimos meses eu consegui manter uma média de dividendo de R$ 260. E aqui eu vou estar mostrando a diferença quando a gente investe em ações. Aqui a linha vermelha é o dividendo de ações e pode ver que quando ele dá esse pagamento mais forte, mas o dividendo vai lá em cima, né? Eu recebo praticamente a mesma coisa de ações e dividendos quando as empresas começam a pagar. Então aqui no mês 3 eu tive o meu pagamento grande, depois no mês 4 eu não tive quase nada, no mês 5 eu tive também outro pagamento grande, no mês 6 também, aí no mês 7 eu não tive quase nenhum pagamento, e no mês 8 eu estou tendo outro pagamento grande também. Então pode ver que os meus dividendos, por mais que eu esteja sempre aportando mais, ele dá uma variada muito boa de ter mês que está lá em cima, depois cai, sobe de novo, cai e vai nesse zigue-zague aqui. Mas se a gente colocar no trimestral aqui, nós podemos ver que vai sempre aumentando, né? O primeiro foi 125, 400, 490, 700, aqui já bateu 900, e esse o próximo trimestre ainda não fechou, por isso está em 500. Então tem mais um mês aqui para fechar o trimestre e provavelmente vai passar dos 900 aqui também. Então está sempre aumentando. Não dá para comparar de forma mensal por causa das ações, mas quando a gente já coloca no trimestral, a gente já vê essa evolução constante aqui conforme eu vou aportando mais. Aqui eu vou estar mostrando quais são as ações que me pagaram e os fundos imobiliários. Aqui eu já separei, né? Eu coloquei aqui primeiro os fundos imobiliários para a gente estar vendo eles. Eu tive 193 de dividendos de fundo imobiliário e como nós podemos ver aqui em cima, deu uma caída, né? Que no mês passado eu recebi 210 de fundos imobiliários e esse mês está 193, sendo que já teve 192 lá no mês 5, então o meu dividendo deu uma boa caída. Por quê? Porque teve alguns fundos de papel, como o VRTA11, o MCCI11, o REC11 também, que eu tinha visto, que deu uma caída nos dividendos. Você pode ver aqui que ele pagava 0,95, o MCCI11, e nesse mês pagou 0,90. O REC11 pagava 1,25, 90 centavos, e nesse pagou 71, então deu uma caída boa. Como nós podemos acompanhar aqui, ó, ele está vindo de uma queda, deu uma recuperada e já está caindo novamente. E o VRTA11 também teve essa queda. Como nós podemos ver aqui, ele pagou R$ 1,00, 95 centavos, 92 centavos, agora 70 centavos. Então está caindo bastante o dividendo deles. E por que está caindo? Porque eles são fundos de papel. E como a Selic está caindo agora, eles vão sofrendo um pouquinho.
o REC usando o IPCA, e o IPCA também está baixando bastante esses últimos meses, então por isso que eles estão sofrendo um pouquinho nos dividendos. Mas se nós podemos olhar aqui, a cota está acompanhando isso, tanto que o VRTA11 já está com desconto, coisa que não estava um tempinho atrás. Nós podemos ver que teve essa queda aqui, ó, bruto, quando o dividendo caiu, e já deu mais uma queda aqui. Então, o segredo é continuar aportando, abaixando nosso preço médio. Por quê? Porque quando a Selic estiver muito baixa, provavelmente esses fundos vão estar muito baratos. Então, a gente consegue comprar ele mais barato e no próximo ciclo de Selic alta, a gente vai receber esses dividendos que estavam pagando aqui, que eram os dividendos mais altos, de 1,20, que esse aqui chegou nesse, e o REC ontem chegou no quase R$2 de dividendos, 172, 150. Então o segredo é esse, a gente ir aportando conforme vai caindo, pode ver que o REC já está em 0,89. Porém, se nós formos ver, o Brasil não tem um histórico de inflação baixa. Então a gente investe neles porque a gente acha que futuramente vai ter uma inflação mais alta de novo, porque esse é o histórico do Brasil. Então é assim que eu vou organizando, eu vou dividindo as minhas metas em pequenas metas, né? Então eu vou organizando assim, né? A minha meta era de ter 10 mil investido, que eu diminuo, corto a meta em várias pequenas metas, né? A de dividendo era R$100, que era perto dos 10% do salário mínimo. Agora está em 20%, que eu já estou alcançando. Eu já estou quase batendo os 30% em alguns meses, né, do salário mínimo, então essa vai ser a próxima meta e a gente vai aumentando ela para ir batendo essas metas sempre periodicamente, né, para a gente nunca ficar achando que não estamos evoluindo aqui. Então esses foram os fundos que me pagaram. O fundo que mais me pagou é o que eu tenho a maior posição, que é o ALZR11, depois o HGLG11, que eu tenho a segunda maior posição, e depois os fundos de papel, que são os que pagam mais um pouquinho, né? Que pagou 0,85, eu tive R$15, 0,70, que eu tenho R$13, porque eu tenho muita cota deles, porque eu fui comprando conforme eles foi caindo, né? Então fui pegando desconto neles. E agora eu vou ter que estar aumentando a minha posição no MCCI11 e no BRTA11, que eu tenho uma posição pequena neles. Eu quero estar atingindo os R$10 de dividendo neles também, igual todos os outros que estão aqui. E agora as ações, que foi o que fez eu atingir essa meta nesse mês, que eu tive R$124 somente de ações, enquanto 193 de fundos imobiliários. As ações, o que me pagou foi a Petrobras, ela pagou 8,90 aqui e mais 21 aqui. Líquido foi 8,90 e 18,19. A Itaúsa pagou líquido 8,15 e depois pagou 12,6 aqui. A Randon pagou R$16 líquido, a Cielo 16,57 líquido, a Gerdau me pagou R$19,35 líquido e a Goal me pagou R$24,18 líquido. Aqui eu tenho essas duas ações, porque na época que eu investi eu não sabia que elas eram as mesmas ações, e pelas ações baratas mostravam que ambos estavam baratos, então eu acabei comprando as duas. Aí isso deixou-me com uma exposição muito alta na Gerdau aqui, né? Não é um problema sério, né? Mas eu vou estar vendendo a Gerdau quando eu tiver algum lucro nela e estar comprando de Goal de novamente, né? Pra mim não perder muita posição nela. Aqui não faz muito sentido eu ter as duas aqui. Então esse é meu histórico de dividendos e esse aqui é aqueles crescendo com o tempo. E aqui eu quero deixar a dica para vocês, que se vocês estarem investindo da forma que eu estou investindo, vocês vão alcançar isso também, né? No começo é realmente pouquinho, né? Podemos ver que se eu colocar aqui na mensal, os primeiros dividendos foi bem pouquinho, mas isso tende a ficar aumentando conforme o meu aumentou aqui. Hoje estou recebendo 20% do salário mínimo, daqui 5 anos vou estar recebendo 2 salários mínimos, e assim vai crescendo até eu chegar num salário que é minha aposentadoria. O vídeo de hoje é esse, pessoal. No final do mês eu vou estar mostrando quanto que eu recebi de dividendo total, porque ainda tem algumas ações para estarem me pagando nesse mês. E eu vou estar me mostrando as minhas movimentações, que eu tirei um fundo imobiliário, e eu tirei algumas ações para estar comprando outras ações e outro fundo imobiliário. Então no final do mês eu vou estar postando esses dois vídeos. O vídeo de hoje é esse, se você gostou deixa o seu like e até o próximo vídeo.